Adoro, porque ela já foi ali, né, repórter de campo, Larissa? Fui. Acompanhou muitos jogos? Muitos anos. Apresentei programa de esporte lá em Goiás. Tem gente que não acredita agora que eu sou de política. É porque é disputa por pontos, né? Eleição é disputa por pontos, não é? Não é ali, né? Um jogo de semifinal. Não é mata-mata, é pontos. Então até outubro vai ter um campeonato muito grande até lá. O que pode acontecer é o mata-mata se na véspera da eleição surge um escândalo. Aí vira mata-mata. E para qualquer um dos lados, né? Diga-se de passagem. Fica todo mundo nesse temor. Eu fico aqui igual a Nazaré, fazendo cálculos, porque eu não entendo nada de futebol, mas fica a dica para, de repente, a gente abrir um quadro de esporte para Larissa também aqui. Ela faz tudo, economia, política... Ontem eu mesmo brinquei, eu não acompanho tanto futebol como antigamente. Quando eu vejo um jogador, que eu falei, esse é da minha época, significa que ele tá no fim de carreira. Porque que já tem 12 anos que eu não cubro mais futebol, então aquele jogador que é desde a época que eu cobria, significa que ele tá perto de aposentar. Nada, Lari, foi um dia desses. Lari, fica aqui com a gente. Uribe, vamos fazer contato com quem tem detalhes da reunião? Com a Priscila Yasbeck que também vai cobrir o futebol esse ano, porque tem Copa do Mundo nos Estados Unidos. Hein, Priscila Yasbeck, entra aqui com a gente, Priscila, porque depois de se encontrar com o presidente Donald Trump, o senador Flávio Bolsonaro espera uma reunião hoje com mais autoridades americanas. Marco Rubio já voltou ali da Armênia, já está nos Estados Unidos? Sim, Uribe, boa tarde a você, a Tainá, a todos que nos acompanham. A previsão, então, é dessa reunião que deve acontecer no Departamento de Estado à 13h aqui do horário local, às 2h do horário de Brasília, mas ainda sem informações se esse encontro de fato vai acontecer com o secretário de Estado, Marco Rubio, ou se seria com algum outro profissional, alguma outra autoridade do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Nós entramos em contato com o Departamento de Estado, que ainda não confirmou a previsão dessa reunião, tampouco se essa reunião aconteceria entre Flávio Bolsonaro e Marco Rubio. A equipe de Flávio Bolsonaro também não confirma quem que vai recebê-lo no Departamento de Estado, apenas diz que esse encontro deve acontecer por volta da 1h e que depois disso ele deve retornar a Brasília. E a discussão que se dá aqui é exatamente o que vocês estavam falando sobre o período de duração dessa reunião que ele teve com Donald Trump. O que a equipe de Bolsonaro fala é que ele conseguiu cumprir o objetivo com essa viagem ao sair daqui dos Estados Unidos com essa foto com Donald Trump, mas daí a dizer que há uma proximidade entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump são outros 500. Há uma dúvida do tamanho dessa aproximação, já que as únicas informações que foram divulgadas vieram de Flávio Bolsonaro, também de pessoas do seu entorno. Inclusive, eles disseram que a reunião, que eles permaneceram na Casa Branca entre as 3h e as 4h40, mas há relatos dos próprios assessores, como você disse também, Uribe, de que essa reunião teria sido curta. Eu conversei também com um interlocutor que acompanhou de perto essa reunião, ele me disse que a reunião teria durado cerca de 1h, mas depois de outros assessores, logo imediatamente depois da reunião, terem falado que o período seria mais curto. Então, mesmo dentro da equipe de Flávio Bolsonaro, há divergências sobre o período dessa reunião e na coletiva de imprensa, Flávio Bolsonaro não precisou exatamente qual foi o tempo em que ele permaneceu dentro do Salão Oval. E por que isso é tão importante? Porque houve uma outra reunião algumas semanas antes, no dia 7 de maio, entre o presidente e o presidente Lula, uma reunião ali que estava prevista para durar cerca de 1h, se estendeu por cerca de 3 horas. Além da diferença do tempo de uma reunião e outra, há uma diferença também sobre as divulgações que foram passadas pelo lado americano. No caso de Flávio Bolsonaro, nenhuma informação. Fontes do governo americano apenas me confirmaram que a reunião aconteceu em uma linha, não falaram exatamente quais foram os assuntos discutidos, não houve uma divulgação de foto oficial por parte da Casa Branca, não houve uma divulgação de temas e nem de quem estava presente nesse encontro, nessa visita que aconteceu entre Flávio Bolsonaro e o presidente Donald Trump. Mesmo depois de nós insistirmos e enviarmos alguns pedidos de comentário à Casa Branca. Diferentemente do que aconteceu quando Lula e Trump se encontraram, quando o presidente Donald Trump fez 2 declarações, quando foi questionado por jornalistas sobre a reunião, relatou que a reunião foi boa, relatou que o presidente Lula
é um presidente muito dinâmico, ele escreveu isso em uma publicação nas redes sociais, portanto, uma repercussão do lado americano muito diferente da ausência de repercussão que há agora nesse encontro entre Flávio Bolsonaro e o presidente Donald Trump. Por isso, a dúvida que fica é se, para além dessa foto que traz ali um cumprimento do objetivo de Flávio Bolsonaro aqui na sua viagem aos Estados Unidos, se ele vai conseguir dividendos como conseguiu o presidente Lula. Lembrando que depois que ele retornou ao Brasil, as pesquisas mostraram ali uma elevação, ali um avanço de Lula nas pesquisas eleitorais, e não se sabe exatamente se isso vai acontecer de fato com Flávio Bolsonaro, dada a dimensão ou a ausência de informações sobre a proximidade entre ele e o presidente Donald Trump. Só uma última informação também, Tainá e Uribe, o que um interlocutor também disse é que o presidente Donald Trump levava muito o assunto para ele mesmo, que Donald Trump falava muito dele, então a impressão que fica é que eles tentaram emplacar as pautas que a gente já falou, que foram faladas, de crime organizado, minerais de terras raras, também eleições, mas que o Donald Trump falou muito sobre assuntos que eram interessantes para ele, como, por exemplo, sobre o seu salão de festas que está sendo construído na Casa Branca, e não deu muita continuidade, essa impressão que fica aos assuntos que foram levantados pela equipe de Flávio Bolsonaro, por Flávio Bolsonaro, durante esse encontro. Ontem, durante a coletiva, também eu perguntei para Flávio Bolsonaro se essa viagem seria uma tentativa de desvirtuar o foco do áudio vazado relacionado ao Banco Master, quando ele pede para Daniel Vorcário recursos para o filme do seu pai, já que a gente pode dizer que as duas viagens, tanto de Lula quanto de Flávio, foram viagens que foram feitas na tentativa de mudar a pauta. Foi o que integrantes do governo Lula me disseram, que ele veio para cá, Flávio Bolsonaro, para tentar mudar a pauta, e eu perguntei exatamente isso para Flávio Bolsonaro, se esse foi o seu objetivo com essa viagem. A gente vai ouvir agora o que ele respondeu. O governo Lula diz que essa viagem foi uma tentativa de desvirtuar o foco da divulgação dos áudios entre o senhor e Daniel Vorcário. E eles disseram que o senhor, voltando com foto ou não com Donald Trump, o senhor teria que voltar a esse assunto quando retornasse ao Brasil. Como vai ser o seu retorno ao Brasil depois dessa viagem? E foi de fato uma tentativa de desvirtuar o foco essa viagem nos Estados Unidos? De forma alguma, é o desespero do governo Lula. Eu já falei tudo que eu tinha que falar sobre esse assunto, não tinha absolutamente nada a esconder, por isso que eu insisto aqui o tempo inteiro, vamos instalar a CPMI do Banco Master. Eu desafio o governo Lula a colocar sua base para pressionar o presidente do Congresso para que ela seja instalada. Isso não acontece porque ele tem muito a explicar ainda.